A doutora Natasha Bublitz, que é a nossa quinta palestrante da noite hoje, encerrando essa parte de direito do trabalho e começando agora com a parte de direito previdenciário. Ela, que é advogada, pós-graduada em Previdência do Servidor Público pela IPREV, pós-graduada em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB, coordenadora da região sul da Comissão Nacional de Seguridade da ABA e autora de vários artigos jurídicos. Doutora Natasha Bublitz vai falar para nós a respeito de um tema que envolve os aspectos previdenciários do segurado com a síndrome de burnout, né? Então, essa síndrome que tanto falaste aqui dos aspectos trabalhistas, agora vamos falar um pouquinho dos aspectos previdenciários. Com a palavra, doutora Natasha. Boa noite, obrigada, doutora Bia. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês da coordenação da Comissão de Direitos do Trabalho da ABA, o presidente Esdras, pela realização desse tão importante tema e debate que em todas as vertentes foi visto que é extremamente necessário abordarmos desde a identificação do que é essa síndrome, as medidas preventivas agora ao final e agora os seus reflexos, tanto trabalhistas quanto previdenciários. Então, parabéns pela organização desse evento, agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho do viés previdenciário de uma forma um pouco breve e uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Em janeiro de 2022, tivemos a entrada em vigor da CID-11, que é a nova classificação da Organização Mundial da Saúde, que oficializa a síndrome do burnout como uma doença ocupacional, trazendo os reflexos tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. Mas, como vimos anteriormente, nas palestras que me antecederam, essa síndrome ela não é novidade, ela já existia. Como vimos pelo Dr. Paulo e Dr. Fernando, conseguimos acompanhar quais são as denominações da síndrome de burnout, as diferenças das demais doenças psíquicas, a responsabilização que isso pode ocasionar na empresa e a importância da prevenção e cuidados. E aos poucos a gente vai verificar que os reflexos previdenciários são tanto para o empregado, na parte da cobertura previdenciária, como também para o empregador na parte de tributação. E nós vamos ver um pouquinho a seguir como é importante que a empresa preste sim atenção nessas medidas preventivas para que não tenha um ônus previdenciário na parte de tributação. Eu quero trazer para vocês inicialmente uma diferença entre a doença profissional e ocupacional. A doença profissional ela é ligada à atividade exercida, enquanto a doença ocupacional é referente às condições de exercício da atividade. E como nós vimos, né, amplamente nas demais palestras que me antecederam, devido às atividades que são geradas, a síndrome de burnout ela vai acometendo o empregado. Segundo o Ministério da Saúde, o burnout é uma doença causada pelo acúmulo excessivo em situações de trabalho que emocionalmente estressantes e exigentes demandam competitividade ou responsabilidade. E uma outra definição que eu quero trazer de uma forma um pouco mais simples, que foi trazida pela jornalista Isabela, em sua obra em que ela relata que sofreu de burnout em uma transmissão ao vivo há 3 anos atrás, ela traz que o burnout ela seria como estar fazendo uma mala. A gente vai colocando roupa, colocando sapato, colocando as nossas necessaires e não cabe mais nada. Mas a gente continua colocando e continua colocando. E tenta fechar aquela mala de qualquer maneira. O que vai acontecer? Vai estourar o fecho. E a síndrome de burnout seria esse acúmulo quando não cabe mais nada e ela gera, no final da sua fase, né, a parte do apagão e os seus reflexos de incapacidade para continuar trabalhando. Segundo, nós tivemos bastante dados, né? Eu quero só complementar com algumas informações que na pandemia, agora em 2021, nós tivemos dados do PMED de que 83% dos médicos que estavam atuando na linha de frente da Covid tiveram que se afastar em virtude da síndrome de burnout. Ainda, eu quero trazer para vocês que essa síndrome ela não é tão recente. O que traz essa discussão preemente para nós é a sua inclusão pela OMS, que passa a reconhecer como doença ocupacional. Mas eu quero trazer que no manual
de processos de benefícios por incapacidade, volume 2, lá de 2010, da Previdência Social, já havia um tópico sobre essa síndrome. Na ocasião, no Manual da Previdência Social, já era colocado que os estudos apontavam, em 2010, que estavam aumentando as categorias profissionais que estavam acometidas dessa doença, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores, bancários, agentes penitenciários e policiais. Antes, já se tinha conhecimento da alta incidência da síndrome nos controladores de voo no mundo. O que acontecia? Ela era reconhecida como uma doença, ela tinha um CID, que era o CID Z73, mas ele não estava na lista do SAB, na lista de CIDs do INSS. Então, o que acontecia? Na prática, os peritos, eles reconheciam que existia a síndrome, mas tentavam encaixar em outros CIDs que já estavam dentro do seu sistema. E até a própria orientação para os peritos era de que colocasse o síndrome de burnout como reação prolongada ao estresse. O que acontecia com isso? O benefício ele não era reconhecido como acidente de trabalho, e sim como auxílio-doença na época. Quando a gente está falando de 2010, nós estamos falando antes da reforma da Previdência, quando o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez tinham praticamente valores anteriores, e o auxílio-doença e o auxílio-doença acidentário não tinham nenhuma diferenciação no seu cálculo do benefício. Então, nós não tínhamos reflexos ainda, tantos no âmbito da trabalhista, e também não tínhamos reflexos tão significativos no âmbito previdenciário. A doença era reconhecida e gerava um benefício de incapacidade, estando demonstrada, mas o valor do benefício era o mesmo, independente de ser síndrome de burnout ou ser uma reação prolongada ao estresse. O que a gente vai verificando é que, em 2020, nós tivemos 610 casos de burnout que foram reconhecidos pelo INSS. Em 2021, no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a julho, nós tivemos 263 benefícios por incapacidade temporária devido a transtornos mentais. E aqui nós temos a inclusão da síndrome. Então, nós temos um aumento paulatino das síndromes mentais, entre elas a síndrome de burnout. E o que muda para fins previdenciários ser uma doença ocupacional ou não? Bom, primeiramente, a gente tem que destacar que ser portador de alguma doença não gera por si só um direito a um benefício previdenciário, seja depressão, seja síndrome de burnout, seja qualquer doença mental ou outra. O simples fato de ter uma doença não gera automaticamente o direito a um benefício previdenciário. O fator gerador desse benefício é o reconhecimento da incapacidade para o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre alguns dos requisitos desse benefício, para que a gente possa entender mais adiante qual é a diferença dessa doença ocupacional, esse reconhecimento tão importante. O benefício por incapacidade, ele precisa de 3 requisitos: qualidade de segurado, carência e o reconhecimento da incapacidade, que é oferida pelo perito do INSS, e havendo alguma desconformidade, pode ser recorrido de forma administrativa ou judicial. Bom, a qualidade de segurado, o que significa isso? O empregado ele tem que estar filiado ao INSS, e via de regra, essa qualidade de segurado se mantém enquanto ele está contribuindo para o INSS. Similar a um plano de saúde, enquanto está filiado, tem a cobertura previdenciária. Deixou de estar filiado, passa a não ter cobertura. Uma grande diferença desse exemplo que eu trouxe no plano de saúde, que fica mais fácil para compreendermos, é que na Previdência Social a gente tem o período de graça. O que seria esse período de graça? É um período em que o segurado da Previdência Social, que já estava afiliado, pode deixar de contribuir e ainda assim estará com a cobertura previdenciária. Aqui a gente tem algumas situações, eu não irei me aprofundar nessa temática em virtude do tempo, mas via de regra,
O segurado que tem mais de 120 contribuições pode prorrogar, né, esse período sem contribuições por 12 meses. Se estiver desempregado por mais 12 meses, então ele pode ficar sem recolher em até 36 meses, dependendo se atingiu alguma dessas regras. Então, o período de graça pode ser prorrogado. A carência significa o quê? Que o segurado ele tem que ter um mínimo de contribuição para o sistema previdenciário para fazer jus à sua cobertura. E aqui a gente está falando da cobertura dos benefícios por incapacidade. Então, ele precisa ter 12 contribuições mensais para fazer jus a esse benefício. Então, a gente viu os 3 requisitos, a qualidade de segurado, carência e o reconhecimento da incapacidade. Mas eu falei que era importante a gente distinguir o que era doença ocupacional do auxílio-doença comum. Bom, quando nós estamos falando da doença ocupacional, a gente vai ter o benefício, né, o auxílio-doença acidentário. E aqui é importante a gente destacar que com a reforma da Previdência nós tivemos algumas mudanças na nomenclatura. Eu estou chamando de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário para facilitar a compreensão, mas a nomenclatura atual é benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, que é a atual aposentadoria por invalidez, e o benefício por incapacidade temporária acidentária. Então, essas seriam as nomenclaturas. Quando nós estamos falando do auxílio-doença acidentário, atual benefício por incapacidade temporária acidentário, nós estamos falando da dispensa da carência. Então, essa seria a primeira grande diferença. Se nós estivermos falando de qualquer outra síndrome, alguma doença mental, precisa da carência de 12 meses. Quando a gente reconhece a síndrome de burnout como doença ocupacional, a gente passa a ter essa dispensa da carência de 12 meses. E ainda temos como uma das grandes diferenciações o valor do benefício previdenciário. Isso porque a reforma da Previdência, agora em 2019, ela modificou os valores desses benefícios, que antes eram os mesmos, independente se era acidente de trabalho ou não. Agora, eles passam a ser de 60% mais 2% a cada 20 anos de contribuição, quando é um auxílio-doença comum, e quando é acidentário é de 100%. Então, é muito importante para o segurado, para que ele reconheça o benefício como doença ocupacional, pois o valor do benefício será maior. Então, a gente tem verificado o que acontece na prática, que muitas vezes o perito do INSS, ao reconhecer a incapacidade, acaba modificando para depressão ou, na hora do laudo, não se atenta a diferenciar. Então, é importante que, sendo concedido um benefício de auxílio-doença, mas, na verdade, o empregado, o segurado, ele está cometido de síndrome de burnout, ou seja, doença ocupacional, ele busque esse reenquadramento através de ação judicial. Isso porque, na prática, os recursos administrativos quanto às discussões periciais acabam não sendo tão exitosos. A gente tem conhecimento que os segurados que estão acometidos por essa incapacidade da síndrome de burnout, eles costumam ficar afastados por mais de um ano, ou até mesmo mais tempo. Então, é interessante buscar na via judicial esse reenquadramento, para com isso ter a majoração, aumentar o valor do benefício, e também todas as consequências trabalhistas. Eu quero também trazer um pouquinho ao final a questão dos reflexos para a empresa. Todas as empresas, elas acabam pagando o valor do FAP, Fator Acidentário de Prevenção. E é um fator que varia anualmente e é multiplicado aplicando uma alíquota de 1%, 2% ou 3%, que incide sobre a folha de salário da empresa, para custear aposentadoria especial e benefício decorrente de acidente de trabalho. E ele é sempre calculado sobre os 2 últimos anos do histórico de acidentes e registros acidentários da Previdência da empresa. Então, uma empresa que tem mais acidente ou mais registro de doença ocupacional entre os seus empregados, ela vai pagar uma maior tributação. Por isso que eu trouxe ali no início a importância de prestarmos atenção em todos os dados que o doutor Luiz Felipe Fernando trouxe para nós, pois
a medida preventiva, esses cuidados pela empresa vão ser necessários, pois diminuindo as doenças ocupacionais, entre elas a síndrome de burnout, entre os seus empregados, a empresa não terá esse aumento na tributação e até mesmo pode vir a ter uma bonificação se não tiver nenhum acidente de trabalho, nenhuma doença ocupacional entre os seus empregados nos últimos 2 anos. Então, a gente vê aqui de uma forma bem breve, que os efeitos desse reconhecimento como doença ocupacional para os empregados segurados da Previdência Social vai gerar um benefício, um valor maior e a dispensa da carência. E ainda vemos que, para a empresa tomar cuidado, tomar todas as medidas de prevenção necessárias, vai fazer com que não tenha um aumento na tributação. Por isso é tão importante discorrermos sobre o tema, entendermos melhor a síndrome, buscarmos de forma a trabalhar dentro da empresa para que isso não venha a ocorrer. Eu quero encerrar convidando a todos, como temos essa questão da síndrome de burnout, ou seja, o excesso de trabalho. Sabemos que a advocacia é uma das atividades que também não para e acumula atividade. Então, fazer um convite para todos que estão acompanhando aqui, não só da advocacia, mas a todos nós, para que a gente gaste um tempinho, invista um tempinho em ler livros não jurídicos, não técnicos, para que a gente também tenha um tempo para nós. E isso vai nos ajudar não só para a nossa saúde mental, mas uma compreensão como todo. Então, eu quero encerrar indicando 2 livros relacionados ao tema, mas que não são livros técnicos ou jurídicos. Um é bem conhecido, que é a Sociedade de Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, do filósofo alemão, e o outro é o Dá um Tempo, da jornalista Isabela Camargo. 2 livros que falam um pouquinho mais sobre essa questão da nossa atual sociedade e os efeitos, né? É bem trazido nesse livro da Sociedade de Cansaço que cada época nós temos uma doença. Antigamente eram as doenças de bactérias e viroses, e atualmente nós estamos nas doenças mentais. Então, é importante dedicarmos um tempinho para isso. Então, fica esse meu convite final. Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade de estar aqui falando. Mais uma vez, parabenizo a organização pelo evento. Muito obrigada.